Pessoal, dando continuidade então à nova república no Brasil, estamos chegando no governo Michel Temer, que era vice da presidenta Dilma e assumiu após o impeachment no final de agosto de 2016, no dia 31 de agosto, ela foi afastada do cargo como presidenta, conforme eu expliquei no vídeo anterior, e Michel Temer assumiu, ficando até o final de 2018, quando ocorreram novas eleições, conforme o previsto pela própria Constituição. Michel Temer assumiu com um grau de impopularidade muito grande, inclusive devido a todo o processo político que o levou ao poder, a todo esquema, armado para o impeachment da Dilma, conforme eu expliquei no vídeo anterior, então assistam o vídeo anterior, e também devido aos projetos propostos, como reforma trabalhista, reforma da Previdência e uma reforma política, que tinha uma desaprovação da imensa maioria da população. No governo dele, apenas a reforma trabalhista foi colocada em prática, a gente vai comentar. Houve liberação do Fundo de Garantia do Trabalhador, o FGTS, a taxa de desemprego disparou e automaticamente a sua impopularidade também. Em 2017, tanto Michel Temer, presidente, e a equipe que o acompanhava também foi alvo de investigação de corrupção. Houveram 2 tentativas fracassadas de uma proposta de impeachment também para tirá-lo do poder. E houve a aprovação da reforma trabalhista em 2017, que alterou a consolidação das leis do trabalho, que foi elaborada em 1943 no governo Vargas. Para quem não assistiu, assista a Era Vargas para entender melhor em que contexto surgiu essa consolidação das leis do trabalho, que no primeiro momento protegeu apenas, amparou, não diria nem protegeu, mas amparou os direitos do trabalhador urbano, e só mais para frente os trabalhadores rurais foram acolhidos, com jornadas de trabalho mínimas de 8 horas, férias remuneradas, carteira assinada ou, no caso, contratos de trabalho determinados, uma série de questões importantes que amparavam os direitos desse trabalhador, adicional de insalubridade, horas extras, tudo isso regulamentado. Com a reforma trabalhista aprovada no governo do Michel Temer, e o Temer defendia a reforma trabalhista dizendo que a CLT ela engessava a economia de diversas maneiras. Então ele prega uma flexibilização das leis do trabalho, dessas relações entre patrões e empregados. Segundo os empresários, as leis trabalhistas são muito onerosas para os patrões. Então, houve essa flexibilização, essa aprovação da reforma trabalhista, que para o trabalhador ela não é positiva. Um parcelamento das férias passa a ser possível, uma flexibilização da própria jornada de trabalho, estipulação de um trabalho remoto, contrato temporário de 120 dias passa a ser permitido, banco de horas, negociação sindical que passa a prevalecer sobre a legislação e passam a permitir até 48 horas semanais de trabalho e não mais 44. Então, uma série de questões que depois seria interessante vocês buscarem uma pesquisa mais apurada, Inclusive, há uma defesa muito grande desse governo do Michel Temer pela terceirização. A terceirização é um contrato, quando eu contrato outra empresa para fazer parte do processo de produção da minha empresa. Por exemplo, no caso dos bancos, a atividade fim do banco são as aplicações financeiras, os serviços bancários. Então, ele não é especializado em manutenção, segurança, limpeza. Então, os bancos terceirizam, contratam uma outra empresa que são especializadas na limpeza, na segurança, para cuidar dessas atividades, que são chamadas de atividades meio. Então, a legislação permite que o banco terceirize essas atividades. Segundo os bancários, você ganha eficiência, ganha eficácia e uma maior lucratividade, que é o que interessa. Só permite a terceirização, então, de atividades meio e não da atividade fim.
A atividade meio, no caso, é a limpeza, é a manutenção, é a segurança, e não a atividade fim, que é a atividade de serviços bancários. No caso do exemplo do banco, que eu acho que é um exemplo mais fácil para a gente entender um pouco dessa questão da terceirização, né? Na prática, a terceirização é para reduzir custos da firma contratante, e que nem sempre ampara o trabalhador como ele gostaria, inclusive em casos de acidente de trabalho. Aí entra já numa outra questão, que é a questão de direitos trabalhistas. Então, eu não vou fugir muito do tema, tá? Mas é algo importante que foi modificado no governo do Michel Temer. Em 2018, em maio de 2018, começou uma greve nacional dos caminhoneiros, que parou o país naquele momento e reconheceu-se a importância desse transporte terrestre. E essa greve nacional dos caminhoneiros foi devido ao aumento excessivo do diesel, né, do combustível, devido também à alta das cargas tributárias e à desvalorização dessa categoria. Perfeitamente compreensível. A paralisação, que durou cerca de 11 dias. Não houve uma negociação tão amigável assim, nem tão favorável também para esses trabalhadores, mas fato é que o governo precisou entrar num acordo para que eles voltassem a caminhar e parassem com a greve, porque o país tinha parado. Só faltar alimento, faltar gás de cozinha. Gente, deixa eu só pegar o cachorrinho. Tá aqui em frente de casa é barulho o tempo inteiro. Então, esses 11 dias de paralisação do governo também, com relação à greve dos caminhoneiros, foi muito intensa e prejudicial também para todo o país, né? O nível de desemprego foi crescendo absurdamente e isso, logicamente, faz com que a impopularidade dele aumente consideravelmente também. Quando a gente chega em outubro de 2018, que vem as novas eleições, a gente acompanha uma eleição, que eu vou comentar melhor no próximo vídeo falando do governo Bolsonaro, porque eu tenho que chegar até a atualidade, embora ainda não tenhamos, né, terminado esse mandato do presidente Jair Bolsonaro, nosso presidente atual. Mas é importante a gente falar que quando foi outubro de 2018, ainda governo Michel Temer, as eleições foram pautadas por uma polarização muito radical, né? E que uma polarização política que é muito prejudicial para a população em geral, e muitas notícias falsas, né? As famosas fake news, que claro não foram inventadas nesse momento, sempre existiram. Nós falamos em alguns outros momentos da trajetória política sobre a questão de notícias falsas e o quanto isso é nocivo, o quanto isso é tóxico para não só a política, mas o impacto que isso tem na sociedade. Então no próximo vídeo a gente vai avaliar um pouquinho isso, essas eleições pautadas em fake news e todas essas questões que envolvem a eleição do presidente Jair Bolsonaro, eleito pelo partido do PSL, que hoje nem mais é o partido dele, algumas incongruências, inconstâncias aí do seu governo até agora, tá? Com relação ao Michel Temer, então, lembrar que ele assume após o impeachment da Dilma, no final, né, de agosto de 2016, uma impopularidade muito grande, algumas propostas de reformas, só a reforma trabalhista foi aprovada durante o governo dele, a reforma da Previdência vem a ser aprovada no governo atual do presidente Jair Bolsonaro. Em 2017, o presidente Michel Temer e a equipe são alvo de investigação de corrupção. Então a gente tem uma série de questões. O Michel Temer acabou também sendo preso, mas não ficou preso, e é isso que nos incomoda, né? Porque por que não ficou preso? Porque Luiz Inácio Lula da Silva ficou preso e ele e tantos outros que cometeram também crimes de corrupção não ficaram presos. É um questionamento que a gente deve se fazer, porque a nossa questão de justiça, ela não pode ser seletiva, né? Independente de partido, todos devem pagar da mesma maneira. Então, assim, que a gente pense, que a gente analise, que a gente estude a trajetória política e estudar a trajetória política do Brasil desde a colonização. Eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir entender, né? E por quem está sendo contada essa história? É pelo colonizador ou é pelo colonizado? Porque tudo isso faz diferença, tá? Então vamos lá, vou parar aqui, porque o que nos interessava de fato
era a questão da reforma trabalhista e a questão da greve nacional dos caminhoneiros também durante o governo do Michel Temer. E no próximo vídeo a gente analisa o que temos de fatos até agora para o governo atual, para estudar o governo atual, tá ok? Eu vou desligar e a gente vai se falando depois.